Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o mês de setembro finalmente ficou pra trás, né? Aquele mês que é um marasmo completo, né? A gente tava numa correção desse finalzinho de mês e agora outubro já começou com tudo, com o Bitcoin batendo ali a região dos 119.455 dólares e sem freio por enquanto, né? Ele está indo em busca da próxima resistência que está ali na casa dos 120 mil dólares. E o interessante é que esse fim de ano promete muita coisa, um rally de alta. Então entramos aí nos meses mais cruciais. Outubro é o primeiro mês que costuma ser extremamente positivo para cripto e mercado de risco. Novembro também costuma ser um mês extremamente positivo e dezembro é um mês já um pouco mais ambíguo, né? Em partes ele pode ser positivo, mas algumas vezes ele é um mês extremamente negativo e um mês de virada de ciclo. Então sim, o pessoal aqui do canal, os alunos da RCC, os membros do canal aproveitaram essa correção para se reposicionar no mercado. Está tudo registrado, né? As compras que fizemos, principalmente em Ethereum. Agora basicamente nós temos que só esperar e surfar essa alta para final de ano. Mas na média, olha só, o mês de outubro ele costuma ser extremamente positivo, só tivemos 2018 e 2014 como sendo os anos negativos no mês de outubro. Só que no geral, pegando tudo e dividindo, nós temos ali um ganho de 20% em média nesse mês de outubro em Bitcoin. É claro que cada ciclo é diferente, não vamos ter altas tão grandes quanto nos ciclos iniciais, mas sim, o mês de outubro promete muita coisa pra gente. Depois, no mês seguinte, novembro, costuma trazer os maiores ganhos do mercado, tendo ali uma média de 46% de valorização. Então sim, o mês de novembro promete bastante, já dezembro ele é um mês um pouco mais ambíguo e a gente tem que tomar um pouco de cuidado chegando em dezembro. Então, puxando aqui o Bitcoin rapidamente, olhando no gráfico semanal, nós podemos ver que o Bitcoin ele ainda se encontra dentro de uma região de lateralidade, né, dentro dessa faixa de preço aqui, ó, entre 108 mil dólares e 120 mil dólares. Se ele fizer um rompimento dos 120 mil dólares, aí sim o Bitcoin ele vai retornar para uma estrutura de continuação de alta. Já no curto prazo, nesse gráfico diário, o Bitcoin ele já fez um rompimento aqui importante, né, dessa linha de tendência de baixa. Ele fez o rompimento, fez o reteste, né, logo em seguida, e depois ele continuou subindo. Bitcoin se mantendo acima dessa região aqui, ó, dos 116 mil dólares, né, que é um suporte bem importante, é continuação de alta no curtíssimo prazo e em breve ele vai fazer um rompimento dos 120 mil dólares para quem sabe buscar um novo topo histórico ainda no mês de outubro. Para aqueles que pensam em assumir posições no Bitcoin, 120 mil dólares não é uma região muito interessante de assumir posições, o ideal seria esperar algum recuo, né? Ou ele pode recuar para cá, para 117 mil dólares, ou aguardar ele romper os 120 mil dólares e depois ele fazer um reteste em 120 mil dólares para aí sim se reposicionar. Mas comprar agora em resistência com um RSI de 4 horas também já bem sobrecomprado, né? Não é uma região muito interessante para assumir posições em Bitcoin. O prazo de se reposicionar foi nessa última correção, agora tem que esperar algum recuo para depois o preço continuar subindo. Já sobre o Ethereum também está fazendo um padrão extremamente interessante que comentamos nas últimas lives que fizemos durante toda essa correção, inclusive fizemos compra praticamente em fundo em uma das lives, né, que nós fizemos, onde o Ethereum estava fazendo sua correção, programamos uma ordem ali em 3.850 e aqui capturamos essa ordem para surfar uma alta com o Ethereum. Quem comprou junto com a gente já está surfando uma alta aí de 15% desde essa região. É claro que o Ethereum também pode ter recuos para depois ele continuar subindo. E os recuos durante uma bull run, né, de alta, eles são curtos e pequenos, então não esperem nenhuma queda tão grande assim para se reposicionar. As quedas são mais ou menos deste tamanho aqui, ó. A última queda que o Ethereum deu antes de continuar subindo foi de 3,6%. Então ele até pode fazer uma correção de 3,5%, 3,6% até um pouquinho mais, ó, 4,5% para retornar a esse topo anterior e depois continuar o seu movimento de alta. O alvo do Ethereum para este final de ano é de mais ou menos esta pernada que ele fez aqui. Então se a gente jogar ela para cá, nós temos um alvo ali mais ou menos na região dos 6.500 dólares para Ethereum até o final desse ano, porque ele sim está iniciando um padrão de bump and run muito parecido com o padrão que ele fez aqui no final de junho para julho deste ano. E aqui, ó, o Ethereum ele subiu aproximadamente 135%. Nesta pernada de alta seria praticamente ali 70% de valorização do Ethereum, saindo ali dos 3.850 que ele bateu para 6.500. Então sim, temos coisas bem otimistas, mas também tem uma parte importante para se acompanhar até o final desse mês que pode mudar o jogo, que são os dados macroeconômicos. Para quem quiser negociar aí Bitcoin, Ethereum, outras criptos e também mercado de ações dólar sem taxa, vocês podem utilizar a Quantifury. E como que funciona para negociar aqui dentro da plataforma? Bom, nessas últimas semanas eu vim testando várias plataformas, buscando aí redução de taxas e também uma plataforma que permitisse investir em outros mercados, como o mercado de ações lá na Bolsa de Valores americana. E o maior problema de todas essas plataformas são as taxas, né? As taxas são extremamente altas, seja para fazer o câmbio de real para dólar, seja para comprar um ativo lá no exterior e depois para fazer a negociação. Até que eu testei a Quantifury por recomendação dos alunos do RCC e achei a plataforma extremamente barata para negociar porque eles não têm taxa. Fiz alguns depósitos ao longo dessa semana, mas vamos fazer tudo do zero. Se é a primeira vez que você vai utilizar a
plataforma, tem um link na descrição que você pode abrir a conta com o cupom RCC. Conseguimos esse cupom com eles, então abrindo a conta você já ganha aí logo de cara uma recompensa ao ativar a sua conta de trading, que é basicamente a conta aqui onde a gente compra e vende os ativos. Então eu vou mostrar na prática como usar aqui rapidamente a plataforma. Então depois de criar a conta com o cupom RCC, vamos precisar fazer um depósito para ativar nossa conta de trading. Aqui já está ativado, né? Mas eu vou fazer um depósito para mostrar do zero. Então vamos lá em conta de caixa, vou colocar a divisas Fiat, né? Que é basicamente o depósito Fiat. O que eu achei interessante para quem vem do mercado cripto é que dá para depositar diretamente criptomoedas também. Então eu posso depositar Ethereum, Bitcoin, Litecoin, DAI, USDT na rede Solana. Eu utilizei essa opção aqui para fazer depósitos em cripto também, e é possível depositar USDC tanto na rede Ethereum quanto na rede Solana. Então aqui já é uma grande vantagem, né? Para quem já tem dinheiro em cripto ou já está em dólar de cripto, né, as stablecoins, você consegue fazer uma conversão de 1 para 1 de stablecoin de dólar para comprar alguma ação ou investir em outros mercados. Mas eu vou mostrar aqui com real. Vamos lá, divisa Fiat, real, vou fazer o depósito, transferência bancária via Pix, preciso colocar o meu nome próprio. Ó, eu tenho que fazer uma transferência da mesma conta de CPF. Entendo. Beleza, confirmo. Apareceu o código Pix aqui, vou escanear com o meu banco, R$650, que é o que eu tenho aqui na conta. Ó, o nome da instituição é Facilita, é por onde eles recebem os pagamentos. Pronto, Pix realizado. Instantaneamente já caiu na conta. Isso daqui que eu achei muito bom. Tudo que você faz é muito rápido aqui na plataforma, além de não ter taxas, né? Então isso aí é o que eu achei mais bizarro. Tá em real, eu posso converter esse real já para Bitcoin. Eu já poderia fazer uma conversão aqui direta de Bitcoin. R$650 são $120 hoje, o que seria ali 0,010059 Bitcoin. Mudou ali a cotação, né, do Bitcoin, agora vale um pouquinho mais. Se você comparar com qualquer outra plataforma, aqui o seu dinheiro vai estar valendo mais, você consegue comprar mais Bitcoin pelo mesmo valor. Então por isso que eu achei extremamente interessante, justamente por conta das taxas zero. Mas eu não vou fazer isso, eu vou pegar esse real e vou converter em dólar. Porque aí, assim eu consigo transferir para a minha conta de trading. Ó, R$650, $120,19. Se a gente comparar isso daqui com qualquer outra plataforma, tipo Avenue, Banco Inter, C6 Bank, Nomad, né? Não tem como bater o dólar aqui da Quantiferin. Então, beleza. Vamos converter. Sim, 650 vão virar $120. Agora eu tenho aqui $120 na conta. Vou transferir isso para a minha conta de trading, porque tem que ser em dólar, tá? Então, vou transferir tudo, $120. Confirmar e beleza, assim você já vai ativar essa conta de trading e depois de fazer esse processo você vai receber uma recompensa. Então se você entrar aqui na aba de recompensa, você vai ter ali o saldo que você recebeu por utilizar o nosso cupom RCC, né? Essa recompensa varia bastante, a maioria das pessoas tendem a receber mais ou menos entre $15 a $20, mas isso pode chegar até $250 se você der sorte, basicamente. Agora que eu ativei minha conta de trading, né, eu vou vir aqui nela, preciso clicar aqui em poder de trading. O meu poder aqui está em $10.000 porque eu basicamente depositei $10.000, mas basicamente você pode começar ali com o mínimo, né? $1.000. Lembrando que se você colocar um valor maior do que aquilo que você depositou, você pode se alavancar se você comprar mais do que aquilo que você depositou, tá? Isso daqui é basicamente uma forma de alavancagem, mas se você colocar exatamente ali quanto você depositou, aí beleza, você estará comprando à vista, né? Não estará se alavancando. Então isso daí é bem importante de entender, tá? Então beleza, meu poder de trading está ali em $10.000, eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Já seria $20.000, vamos confirmar. Agora eu venho aqui em negociar, eu poderia comprar Ethereum, comprar Bitcoin, eu posso escolher aqui, ó, este Ethereum /USD ou Ethereum /USDT, tanto faz. Vamos colocar aqui Ethereum /USD, só para mostrar. Então, ó, Ethereum está em 4.396, o preço ali 4.396 também. Então, não tem nenhuma pegadinha aí de divergência no preço, né? No preço que você compra e o preço de mercado. É basicamente o mesmo preço que está no mercado. Agora, eu vou clicar aqui em comprar, dava ali mais ou menos $120, vou comprar, pronto, compra feita, ó, $120, já virou ali uma posição de 0,027731155 de Ethereum. Todas as minhas posições aparecem aqui, ó, nessa aba aqui, carteira. Então tem posição ali em Ethereum, agora, ó, já está menos 0,6 centavos negativa. Tem posições de outros ativos, né, que também estão aqui, são de outros mercados, então por isso que eu achei extremamente interessante. Basicamente, fica tudo em um só lugar, tanto o mercado cripto quanto outros mercados, né. Aqui dá para investir em mercado de ações americano, ó, por exemplo, Apple, dá para investir até mesmo na bolsa de valores brasileira, ó, Petrobras, ó, tem Petro 4, então tem muitos mercados em um só local. Mas o mais importante para mim foi o mercado cripto e também ter ali mercado de ações no exterior. Outra coisa que é extremamente importante é a parte de sacar dinheiro da plataforma, né? Então aqui dá para sacar Bitcoin se a gente tiver Bitcoin, dá para sacar os Ethereums também. Para isso eu tenho que vir aqui na minha conta, transferir para a conta de caixa. Então se aqui na conta de caixa eu deposito criptomoedas, por exemplo, Tether, posso fazer um depósito aqui, ó, como endereço. Ó, vamos lá, enviar o USDT, colocar tudo, ó, 9,47. Vou dar um seguinte.
novamente, enviar. Aprovei aqui na minha hard wallet, beleza, enviado. Vamos ver se chegou já. Bom, na rede Solana levou alguns minutos e o dinheiro chegou aqui, ó, 9 dólares e 47 centavos. Então eu posso fazer várias coisas, né? Depositar, eu poderia fazer uma conversão e eu também posso retirar. Então isso daqui que é extremamente importante, ó. Eu posso retirar todo o dinheiro, colocar o meu endereço de carteira, ó. Vou pegar o endereço da Phantom. Ele fala que vai ter uma taxa ó, de 0,02 centavos, que é a taxa da própria rede. Preciso colocar o código de verificação. Pronto, saldo zero. Agora tem que aguardar a rede Solana confirmar a transação. Pronto, e aqui está de volta o dinheiro que eu saquei. Então se você quiser taxas baixas e uma plataforma que permite usar criptos também junto com outros mercados, você pode utilizar aí a Quant Fury. Lembrando que usando o cupom RCC vocês ganham uma recompensa ao ativar essa conta de trade. Lá nos Estados Unidos, o governo ele parou. Então tivemos um shutdown aí do governo dos Estados Unidos que foi paralisado após o Congresso não aprovar o orçamento. Basicamente, sem recursos, aí parte dos serviços públicos serão suspensos e funcionários públicos vão entrar em licença. Com isso, nós temos alguns impactos importantes na economia geral, mas também impacta diretamente naqueles dados macroeconômicos que nós acompanhamos semanalmente, que agora alguns não vão ter. Porque o governo dos Estados Unidos ele fechou e paralisou, né? Isso aconteceu basicamente por uma briga política, onde os republicanos e democratas não conseguiram se reunir e aprovar um projeto de lei que financia serviços governamentais em outubro e além. No geral, os republicanos eles controlam ambas as câmaras do Congresso, mas no Senado é diferente, porque eles estão com falta de 60 votos necessários para aprovar um projeto de lei de gasto. Com isso, nós temos um impasse político e dessa forma os serviços serão paralisados. Essa não é a primeira vez que acontece esse tipo de paralisação. Inclusive, da última vez que aconteceu, o mercado ele derreteu, mas não foi por esse motivo exato. Por isso a gente tem que se aprofundar um pouco mais no assunto. Nas últimas vezes que isso aconteceu, o tempo médio de paralisação fica entre 8 a 10 dias, no geral, né? Desde 1980, 81, 84, 86, né? Todos ficaram mais ou menos dentro dessa faixa aqui, ó, entre 1 a 10 dias de paralisação. Poucas vezes, né, como foi em 95 e 2013, tivemos uma paralisação maior do que esse período, né? Que foi ali entre 10 a 20 dias e a de 95 até passou um pouco disso. E a única que saiu muito da média foi a última paralisação de 2018, né? Onde ficamos mais de 30 dias com serviços paralisados, entre 30 e 40 dias. Então, provavelmente nos próximos 10 dias já vamos ter algum acordo e os serviços públicos vão voltar de forma normal. Então não é nada para ser uma catástrofe ou gerar pânico, né? Que o mercado vai derreter agora que os Estados Unidos parou. Não é nada disso, tá? Inclusive, se a gente pegar o desempenho do Bitcoin durante as últimas paralisações, no geral, ele teve ali, ó, 10% positivo, na segunda foi 13% positivo e na terceira, que foi a de 2018, foi 7% de queda. Olhando assim, parece que a paralisação tem alguma relação com o preço do ativo, né? Mas não tem, tá? Porque tudo isso daqui dependia muito mais do contexto de liquidez, de juros, do que necessariamente sobre uma paralisação ou não do governo americano. Porque durante essas duas paralisações estávamos em fase de expansão de liquidez e essa daqui estávamos em fase de contração, que foi 2018. Então sim, Estados Unidos vive uma guerra política, diversos serviços do governo estão sendo paralisados aos poucos e a principal causa é basicamente política, não é falta de dinheiro, não é nada do tipo. Então democratas e republicanos estão em desacordo nesse momento. E historicamente não afetou o Bitcoin em nenhum momento esses shutdowns. Só que de forma indireta sim temos algo que está sendo afetado, que são os dados macroeconômicos que sim tem parte pública aí. Então essa semana, na sexta, era para ter dados do payroll. E reparem no seguinte aqui no calendário econômico, ó. Segunda-feira tivemos a divulgação normal dos dados, terça também foi normal, quarta foi normal, só que a partir de quinta já tivemos alterações, né? Para quem estava acompanhando isso há mais tempo, sabe que tinha outros dados para virem aqui, principalmente na sexta, que era o relatório do payroll. Esse é um relatório que foi extremamente importante aí para mudar a perspectiva de corte de juros para esse ano. Como o payroll, ele veio extremamente fraco nas últimas duas divulgações, né? Ele é totalmente relacionado ao mercado de trabalho. Dessa vez, nessa sexta, também poderia influenciar no corte de juros, que seria em outubro, e o corte de dezembro. Então, sem esses dados que seriam divulgados na sexta-feira, nós temos que pensar de outras formas. E a primeira é olhando um dado que sim saiu nesta semana, que é o ADP, também relacionado à variação de empregos privados. Ele não é tão importante quanto o payroll, mas também é um dado que dá norte para nós. Esse dado foi divulgado essa semana e ele veio extremamente negativo, com menos 32 mil vagas. A projeção do mercado era mais 52 mil, então ele veio bem abaixo do esperado. O anterior também veio extremamente fraco, esse aqui veio um pouco mais forte e esse outro aqui também veio extremamente fraco, que foi o de julho. Essa queda aqui abrupta do ADP também sinaliza enfraquecimento do mercado de trabalho, o que aumenta a chance de corte de juros. Outra coisa que foi divulgada na semana anterior, né? As pessoas já esqueceram, mas são os dados de inflação que também influenciam no corte de juros. Esses dados, o ideal é que eles estivessem caindo, né? Tivemos uma elevação da inflação desde a metade do ano, né? Ela vem subindo, mas por enquanto estabilizou em 2,9%. O esperado pelo Fed está em 3,1% até o final desse ano. Então, como os dados de inflação vieram em 2,9%, 0,2% abaixo do esperado pelo Fed até o final desse ano,
sim, aumentou muito a chance do próximo corte de juros. A próxima reunião para definir a política monetária vai ser daqui 27 dias, ou seja, vai ser no dia 29 de outubro, final do mês. E a chance de termos corte de juros subiu bastante depois da divulgação desses dois dados, né? Faltou o payroll para confirmar isso, mas só com esses dois dados o mercado já tem uma expectativa. 98% acredita em mais um corte de 0,25%, e vocês sabem que isso daí é extremamente bullish para o nosso rally de alta de final de ano. Outra expectativa de mercado que mudou foi para a última reunião do ano, dia 10 de dezembro. Também boa parte do mercado acredita em outro corte, ou seja, o mercado espera 3 cortes esse ano. Isso é extremamente positivo para o nosso rally de alta de final de ano. O que nós temos que tomar alguns cuidados é no final de dezembro e início de janeiro, caso a inflação ela volte a subir, isso pode impactar aí em uma correção maior, que pode acontecer ali em janeiro, no início do ano que vem. Então, no geral, se a gente puxar aqui o ciclo do Bitcoin, né, podemos sim estar muito próximos da formação de um topo de ciclo de Bitcoin dentro dos próximos meses, né? Nós estamos aqui mais ou menos e o topo do ciclo acontece mais ou menos nessa fase que nós estamos entrando agora. Pelo menos das últimas vezes aconteceu nessa região, né? Esse ciclo aconteceu aqui, neste outro ciclo aconteceu um pouco mais para frente, mas também foi muito próximo. Nesse outro ciclo também, ó, aconteceu aqui, ó, o topo duplo e depois correção. Nesse ciclo a mesma coisa, ó, topo do Bitcoin depois início de um bear market, né, com grande correção, e agora nós estamos nesta região, entrando na fase aí que podemos de fato ter uma formação de topo de ciclo do Bitcoin. Então sim, os próximos 3 meses tendem a ser extremamente positivos e bullish para o mercado, então é mais interessante nesse momento estar mais exposto ao risco do que menos exposto a risco, só que também a gente nunca pode ficar sem caixa. Tanto é que nessas últimas correções fizemos aportes muito interessantes, ficamos bem expostos a risco agora, só que mesmo assim não estamos zerados de caixa, ainda temos um bom caixa ali caso a gente tenha uma inversão de mercado, o ciclo termine antes do esperado, aconteça algo que ninguém está aguardando. E olha só, turma, todos que mandaram mensagem de melhoras, também recomendações de profissionais, né? Porque para quem não sabe, eu estou com um problema crônico na coluna, por isso que a gente ficou sem vídeos frequentes essa semana, né? Mas aos poucos vamos retornar à programação normal. Ainda estou com dores, estou gravando aqui o mais rápido possível porque não estou conseguindo ficar tanto tempo assim sentado, né? Eu tenho que ficar mais deitado na horizontal, tenho que fazer alongamento. Estou tomando remédios para melhorar o mais rápido possível. Então fica aqui ao final meu agradecimento a vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like aqui embaixo para quem não deixou, esqueci de pedir isso. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e no mais eu espero vocês no próximo. Até lá!